como montar uma equipe produtiva aí no seu escritório de advocacia. Seja bem-vindo ao escritório previdenciário autogerenciável. Eu sou Fred Pataro, tenho mais de 16 anos no campo de batalha no direito previdenciário e eu quero te ensinar a fechar contrato todo santo dia com o previdenciário. Só fechar contrato não basta, a gente tem que também entregar o que a gente está vendendo, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não segue o nosso canal, compartilhe esse conteúdo, passe a seguir, curta, comente também, participe dos nossos conteúdos, eu faço questão de responder um por um. E aí, Fred, como montar uma equipe comprometida no escritório? Primeiro eu trouxe algumas colinhas baseadas em perguntas que os meus alunos mais me fazem, que meus seguidores também fazem muito nas minhas redes sociais, tá bom? Então, a primeira coisa, eu quero explicar para vocês o que eu considero como produtividade no escritório de advocacia. Produtividade é diferente de tempo. Então, você pode ter aí um funcionário que talvez fique de 8 às 8 da noite, aquela pessoa que trabalha muito na questão horário, né? Passa do horário de expediente dela, continua no escritório sem problema nenhum, mas produz pouco. Sabia que existe isso? E a gente tem aquelas outras pessoas que, pelo contrário, né? O tempo que estão no escritório, o tempo que está ali, está focado e está produzindo. E a gente tem como metrificar isso de diversas formas, né? Como, por exemplo, quantas petições uma pessoa pode fazer por semana. Dependendo do tipo de benefício previdenciário que você trabalha, se for vários tipos de benefícios, aí você tem que ali medir, né? Com quanto tempo eu faço uma petição de aposentadoria rural, com quanto tempo eu faço uma petição de LOAS, que é um pouco mais simples. Isso tudo você tem que medir. Medindo e fazendo com uma agenda para essa pessoa, utilizando sistemas como, por exemplo, o ADV Box, que é o que a gente indica, você tem todo o controle na sua mão para saber o que cada um gasta para fazer cada tipo de atividade, tá bom? Então, o primeiro detalhe é isso. Produtividade é diferente de tempo. E aí, pessoal, quais são os tipos de produtividade, por exemplo, que a gente trabalha? Aqui no escritório a gente trabalha com setorização. O que é isso? Quem vai trabalhar com petições vai fazer apenas petições. Pô, Fred, mas se não tiver petição para a pessoa fazer o dia todo? Aí, logicamente, essa pessoa vai ajudar, vai auxiliar um colega que esteja mais apertado. Por exemplo, o setor de coleta de provas. O setor de coleta de provas está lá abarrotado de trabalho para fazer. Obviamente, a pessoa que tem como responsabilidade chave da função fazer as petições iniciais vai ali e vai ajudar também na coleta de provas, tá bom? Isso aí é um detalhe que a gente também consegue treinar no dia a dia. Outras perguntas, né, que sempre chegam para a gente, mas como que eu vou, então, medir essa produtividade na prática? Vamos lá. Aqui no nosso escritório, toda segunda-feira, a supervisora do nosso escritório, ela faz a agenda dos advogados, das estagiárias, de todo mundo que trabalha no escritório, tá bom? Então, digamos que ela colocou na agenda para a doutora Milena fazer 20 petições na semana tal, beleza? Na sexta-feira, ela vai chegar e vai ver as atividades da Milena, vai ali filtrar, né, no ADV Box, no Excel, para ver quais as petições que a Milena fez, quantas petições ela fez. Então, digamos que ela tenha feito apenas 12. Então, ela tinha que fazer 20, fez 12. Qual a função dessa supervisora? Ou, se você não tem um supervisor aí, você mesmo pode fazer essa função. Conversar com a advogada peticionante e entender o motivo que evitou, que fez com que ela não conseguisse entregar aquelas 20 petições. Então, digamos que ela vire para você e fale assim, não, eu tive muita interrupção com o atendimento presencial. Então, é a sua função, como supervisor ou como gestor aí do escritório, tirar essa muleta, que a gente chama, tirar essa muleta e dar a Milena tranquilidade para que na semana seguinte ela consiga entregar o que de fato você quer que ela entregue. Então, esse exemplo que a gente está utilizando pode ser utilizado para qualquer outro tipo de atividade aí dentro do seu escritório. E aí, para você montar uma equipe produtiva, e não uma equipe que apenas abre e fecha computador, você precisa
ter um código de cultura muito bem fundamentado. Ou seja, você vai contratar pessoas que você entende que vão vestir a camisa do seu escritório. Pessoas que, de fato, vão entender o espírito do seu escritório. E não apenas ali utilizar seu escritório como um trampolim para poder ou fazer um concurso ou abrir o próprio escritório, tá? Não pode ser esse o fundamento ali para a pessoa entrar no seu escritório. Por exemplo, no meu escritório eu sequer contrato pessoas que se autodenominam concurseiros, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso. Eu não contrato, porque eu respeito a vontade das pessoas, inclusive. Quem é concurseiro tem que estudar para concurso. Então não pode utilizar um escritório como trampolim, porque senão você vai gastar ali tempo, energia ensinando a pessoa. Isso não quer dizer que isso não significa que a pessoa vai ficar o resto da vida no seu escritório. Aqui no escritório a gente tem planos de carreira para que a pessoa consiga crescer dentro do escritório de acordo com a produtividade de cada um. Porém, não é isso que vai garantir que a pessoa fique o resto da vida no seu escritório. Só que tem certos tipos de candidatos à vaga que você já sabe que não vai permanecer por muito tempo. Então não faz nenhum sentido você oportunizar essas vagas a essas pessoas. Você tem que contratar pessoas que você sabe que vão produzir para o escritório, vão trabalhar com afinco, porque vão querer crescer dentro do escritório, vão querer partir para o próximo nível, tá bom? Então, o primeiro ponto é isso. Ah, Fred, mas eu já contratei, eu tenho uma equipe que não produz. Não adianta, eu dou para eles uma determinada atividade, eles não saem do lugar. O que eu faço? Aí não tem jeito. Primeiro, como eu dei o exemplo da petição, você tem que entender, primeiro, se houve treinamento, se você ensinou aquela pessoa a fazer o que você está pedindo, se você foi claro ao ensinar, você pôs prazo, você deu modelos, exemplos, você ensinou na prática para depois cobrar. Se você já fez tudo isso e mesmo assim você vê que essa pessoa não sai do lugar, aí não tem jeito, tem que substituir. Tá? O escritório, vamos falar que o escritório não é ONG, né? Você precisa produzir, você precisa ter lucro no seu escritório para poder, inclusive, oportunizar o crescimento das pessoas que trabalham com você, que trabalham para você. Combinado? Então, o primeiro passo é esse. Teve uma pergunta interessante, Teve uma pergunta interessante que eu lembrei de um aluno da mentoria individual, que eles perguntaram, um aluno da mentoria individual me trouxe o seguinte problema. Falou, Fred, seguinte, estou precisando contratar 3 pessoas para o meu escritório. O escritório dele é um escritório relativamente grande, ele tem um sócio também. Precisando de contratar 3 pessoas para o meu escritório, e aí eu gostaria que você me ajudasse a avaliar essas pessoas. Falei, tá, mas peraí, primeiro, antes de contratar essas 3 pessoas, me apresenta a sua equipe. E aí a gente fez todo o levantamento da equipe dele e dos fluxos de trabalho do escritório dele. E aí, galera, seguinte, no final das contas a gente descobriu que ele estava com muitas pessoas ociosas, ou seja, a produtividade dele não estava legal. Além dele não ter contratado 3 pessoas, ele pôde demitir, eu não lembro se foi 1 ou 2, tá? Mas eu lembro que ele ainda teve que demitir, porque tinha gente demais para serviço de menos. A contratação nem sempre é o melhor para o seu escritório. Você tem que entender primeiro se a produtividade daquelas pessoas que já trabalham para você, de fato, está como você precisa. Entenda uma coisa, você precisa, o seu escritório ele tem que ter fluxos bem definidos por isso. Então, as vagas são preenchidas de acordo com habilidades exigidas por cada atividade do seu escritório. E não o contrário. O que eu vejo muita gente fazer é adaptar o escritório às habilidades das pessoas. Então, vai lá, contrata um primo, um irmão, contrata alguém que nem tem aquela habilidade para aquela vaga, e aí, automaticamente, você não vai ter produtividade no seu escritório, né? Você está adaptando o seu escritório à pessoa e não o contrário. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma vaga aqui no comercial, tá? Uma pessoa para atender leads que chegam do Instagram, beleza? Eu preciso contratar uma pessoa extrovertida, uma pessoa empática, uma pessoa que vá se colocar no lugar da outra, porque senão ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir fechar contrato. Então, produtividade está muito ligado a isso, a característica da pessoa que você pretende contratar para aquela determinada vaga. Por outro lado, se estiver precisando de alguém para petição inicial, olha, eu tenho um volume aqui tão grande que eu preciso de alguém só para fazer petição inicial.
Se você colocar uma pessoa extrovertida, provavelmente você vai ter problema, porque essa pessoa o tempo todo vai querer ficar brincando, conversando, distraindo, e aí a produtividade dela não vai ser tão boa quanto o de uma pessoa focada, de uma pessoa mais para dentro, uma pessoa que vai sentar ali, fazer aquilo de acordo com o que tem que ser feito. Entende? Então, a vaga ela tem que ser preenchida de acordo com as características da vaga, e não o contrário. Você não pode adaptar a vaga a uma pessoa só porque você gosta, porque você formou com ela, não é assim. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Uma pessoa para poder fazer audiências. Aí tem que ser uma pessoa mais técnica, tem que ser uma pessoa mais estudiosa, mais extrovertida, porém, ao mesmo tempo, técnico, porque ele vai lidar ali com o juiz, digamos que uma pessoa que vai fazer audiências para segurados especiais, trabalhadores rurais, por exemplo. Tá? Tem que ser uma pessoa empática, sabe se colocar ali no lugar do trabalhador rural, ao mesmo tempo técnico para poder lidar ali com o procurador federal, lidar com o juiz federal. Combinados? Mais um exemplo. Comercial, acabei de falar. Petição, acabei de falar. Setor de provas. Você pode colocar um estagiário aí no seu escritório para poder cobrar, poder ajudar os clientes a conseguir as provas que você precisa para esse processo de fato render frutos. Concorda comigo que não adianta só fechar contrato? Imagina que você fechou um contrato, mas a pessoa não mandou os documentos que tinha que mandar. Se você tem um volume muito grande, você precisa ter alguém para cobrar esses documentos de tempo em tempo e, mais que isso, ajudar ali o cliente a conseguir esses documentos. Então, o setor de provas, essa pessoa precisa também gostar de lidar com pessoas. Imagina se você contrata uma pessoa mal-humorada para esse setor de provas. Ela vai começar a brigar com o seu cliente e provavelmente você vai perder um cliente. A produtividade vai ser baixa. Então, entende como cada função exige uma avaliação diferente? Não é apenas... vamos para o setor comercial de novo, que vocês vão enxergar isso muito bem, de forma muito bem clara. Ó, imagina um setor comercial atendendo 100 pessoas por dia. Tá? 100 pessoas por dia. No final do mês, se a gente considerar aí 2.000 pessoas em 20 dias, né? 2.000 pessoas atendidas. A produtividade do setor comercial foi boa ou ruim? Depende. Você não pode avaliar a produtividade do setor comercial por número de pessoas atendidas apenas. Quantos contratos fechou? Aí você vai falar, pô, Fred, mas o contrato pode ser que tenha sido... Não fechou nenhum. O setor comercial está com problema, produtividade baixíssima. Aliás, nem existe produtividade no caso desse, né? Ah, fechou 3%. De 2.000 pessoas, fechou apenas 3%. Tem alguma coisa errada também. Pode ser com tráfego? Pode, mas é função do setor comercial informar, né? Então, por exemplo, todo dia a minha supervisora, ela cuida disso, ela vai no setor comercial e pega esses dados, colhe esses dados. Como que foi hoje? Ah, o tráfego pago, veio muita gente curiosa, querendo saber o número de INSS, já tem advogados. Opa, aí não é culpa do setor comercial. Aí é culpa do gestor de tráfego. Entende? Então, tudo tem que ser avaliado de acordo com a função de cada um. Ah, Fred, mas eu não tenho equipe grande, eu não tenho equipe para cada setor, não tem problema. Se você tiver 2 pessoas, 3 pessoas no seu escritório, ou que seja só você precisa ter o fluxo detalhado do seu escritório para saber qual setor que está falhando. Ainda que esse setor seja você no setor comercial, você no setor de provas, entende? Só que você tem que medir, você tem que metrificar isso desde o início, senão não adianta. Você nunca vai saber onde está a falha. E aí vamos supor que você descubra, ainda que você não tenha equipe, olha só que interessante essa questão da produtividade. Vamos supor que você descubra que você não consegue fechar contrato, você consegue trazer as pessoas para o seu Instagram, você consegue atender por direct, né? Nem tráfego pago, mas na hora de fechar o contrato você não consegue. Então provavelmente você tem um problema ali no comercial. E aí você vai começar a montar sua equipe através do setor comercial, porque o resto já está fazendo muito bem feito. Só que você descobriu que os contratos não estão sendo fechados. Você vai trazer uma pessoa com características, com habilidades para poder fechar contratos, e aí vai, obviamente, ensinar para essa pessoa, qualificar essa pessoa. Ah, Fred, mas eu sei, nem eu estou sabendo. Qualificar essa pessoa. Por exemplo, pagar uma mentoria sobre esse assunto, colocá-la num curso, vai treinar essa pessoa, levar essa habilidade para essa pessoa, que às vezes você não tem condição de contratar um que já tem habilidade comercial,
Você vai treinar essa pessoa e ela vai suprir ali o seu comercial, entendeu? Então, é assim que você vai montar uma equipe produtiva aí no seu escritório de advocacia. Deixa eu ver o que mais que o pessoal pergunta. Uma coisa interessante, qual que é o jeito certo para você treinar essas pessoas no dia a dia? Claro que aqui a aula não é sobre treinamentos, tá? É sobre produtividade, mas é uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, com exemplos, tá? Então, por exemplo, quando você reclama de um cliente perto dos seus colaboradores, perto de um advogado, um estagiário, ou de alguém da sua equipe, quando você reclama, involuntariamente você está treinando essa pessoa a virar um reclamão também, ou essas pessoas. Então, isso você não pode fazer. Os treinamentos têm que ser de forma voluntária e de forma involuntária também. No dia a dia você está treinando. O tempo todo você está treinando a sua equipe. E o tempo todo você pode afetar a produtividade da sua equipe, para cima ou para baixo. Tá? Então, esse cuidado você tem que tomar também. E como que eu descobri isso, pessoal? No dia a dia, no campo de batalha. Tá? São mais de 16 anos lidando com características diferentes de funcionários. A gente tem uma rotatividade baixíssima no escritório, baixíssima, porque a gente sempre contrata seguindo a regra do Código de Cultura. Tá? Então, quer dizer, a gente não tem um Código de Cultura só como enfeite, a gente realmente leva a sério isso. Então, se um funcionário, por exemplo, não tem compromisso com o cliente, a gente nem chega a contratar, ou se contratar e a gente vê que não tem compromisso com o resultado do cliente, a gente desliga, porque não é que esse funcionário é melhor ou pior, mas ele não está de acordo com as normas do escritório. E aqui no escritório, o Código de Cultura, ele é a Constituição Federal, ele é a norma máxima. Ele está acima do dono, ele está acima de tudo. Porque ele foi construído para justamente guiar, ser o guia ali do escritório. Então, se eu tenho alguma dúvida, será que essa pessoa está agindo da forma como eu gostaria aqui no escritório? Deixa eu olhar no Código de Cultura. Não, ele não está com compromisso com o resultado do cliente. Ele não está nem aí se o cliente vai ganhar ou não. Só quer dar baixa ali na atividade. Então, é a minha função desligar essa pessoa e colocar uma pessoa que tem compromisso com o resultado do cliente. Isso para citar somente um dos nossos valores. Então, pessoal, assim, se você que está me assistindo aí agora, está começando, ou se você já tem 20, 30 anos de experiência, não importa, ainda há tempo de consertar isso, tá? Você tem que ter método, você tem que ter estratégia. Então, o primeiro passo, né? Avaliar se a sua equipe realmente está produzindo o que precisa ser produzido. Como, Fred? Primeiro, desenha no papel mesmo. Se você não quiser usar um sistema de mapa mental, desenha, eu vou dar um Miro, por exemplo. Miro é um sistema, é um site, M de Maria e R de Rua, Miro. O Miro é um site que dá para você fazer ali organogramas, tudo direitinho. Dá para você desenhar por lá também, fluxogramas. Mas você pode pegar o papel, tá? O cliente chega através de qual canal? Depois desse canal, quem que atende esse cliente? Depois de quem atende esse cliente, quem que vai fazer a petição? Quem que vai dar o retorno, né? Porque a gente tem que estar em constante comunicação com o nosso cliente. Quem que vai fazer audiência, se for o caso de uma aposentadoria rural, por exemplo. Tudo tem que ser desenhado. Quem vai receber, como vai ser recebido esse valor depois que o cliente pagar, quem vai emitir nota fiscal, tudo isso precisa estar desenhado. Depois de desenhar, coloca o nome em cima desses desenhos, desse fluxo, coloca o nomezinho de cada um que trabalha aí com você. Se for só você, coloca o seu nome em tudo, tá? E aí depois você vai ver os pontos falhos. Opa, hoje eu estou falhando aqui. Hoje eu estou falhando aqui, hoje eu estou falhando aqui. E aí você vai começar a ver, você vai começar a entender onde o seu escritório está com dificuldade, beleza? Onde o seu escritório está com dificuldade. E isso vai te ajudar a ter clareza, vai te ajudar a montar uma equipe altamente produtiva para o seu escritório, que você já vai começar a contratar de forma certa. E se você já tem muita experiência, já tem time, já contratou e viu que as pessoas não estão com características adequadas para o que o seu escritório precisa, é hora de sentar e, infelizmente, demitir, tá bom? Infelizmente, substituir, diminuir a equipe, colocar pessoas que vão agregar, não pessoas que vão apenas encher mesa para bater foto e colocar no Instagram. Combinado assim, pessoal? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com um amigo advogado que está precisando ouvir isso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir isso. E
siga, né? Siga o nosso canal no YouTube para ter mais conteúdos como esse. Eu trago aqui o dia a dia, pode ver que não tem nenhum roteiro, não tem nada. Eu trago a vida como ela é, para que você também consiga aí progredir, prosperar e viver de fato da sua advocacia e não ser um escravo do seu próprio escritório, tá bom? Até o próximo vídeo.